Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E hoje uma matéria nova, eclesiologia, doutrina da igreja. Olha que matéria importante! E você encontra esta matéria no módulo 5. Se você já tem o nosso material didático, é só pegar o módulo 5, você vai encontrar na íntegra, com riqueza de detalhes, esta matéria. Porém, se você ainda não tem o nosso material didático, no final da aula eu te ensino como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Eclesiologia, doutrina da igreja. E nós vamos abordar em algumas aulas os pontos fundamentais deste ensino. Ele está na íntegra no módulo 5. O que você encontra no módulo 5 com riqueza de detalhes e que serão abordados nas nossas aulas? Olha aí na tela, eu vou expandir para você. No primeiro capítulo, a natureza da igreja. No segundo, o fundamento da igreja. No terceiro, a organização da igreja. No quarto, a autoridade da igreja. Quinto, as ordenanças da igreja. E 6, os objetivos da igreja. Viu que importante? Vale a pena estudar esta matéria, acompanhar as aulas, independente da denominação que você frequenta. Não importa se você é batista, assembleiano, se você pertence a um grupo neopentecostal, pentecostal, tradicional. A eclesiologia vale para qualquer denominação. Então é importante que você acompanhe este estudo. Eu vou começar expandindo para você um texto que eu gosto muito, gosto mesmo, palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que importante, ele está em Lucas, no capítulo 9, versículos 49 e 50. Olha aí na tela. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Olha que ensino maravilhoso de Jesus. Quer dizer, João, porque encontrou um grupo que estava fazendo a obra, mas não andava com o grupo dele, não estava ali com Jesus, então João achou que aquilo não estava correto e proibiu. Aí ele foi advertido por Jesus. Quem não é contra nós é por nós. Então, muitas vezes eu encontro pessoas, irmãos, que não conseguem entender a liturgia de um outro grupo religioso, o comportamento de um outro grupo religioso, de seguidores de Jesus, mas que não tem aqueles costumes, que não tem o mesmo padrão na hora do culto, ou na hora da ceia, ou até mesmo no batismo, que é uma ordenança por Jesus. E estas pessoas acham que aquilo está errado, não, aqui que é o certo, e fica toda essa polêmica. Então, vamos aprender com Jesus. Olha o que Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Então, esta é a proposta também do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, que há mais de 30 anos vem ajudando a igreja no combate às seitas heresias. Veja que todos os ensinos que estão disponíveis aí para você são todas de caráter interdenominacional. Nós estamos aqui para ficar discutindo questões menores, denominacionais. Nossa proposta, o que Deus tem colocado em nossos corações, em toda a equipe do ICP, é ensinar os pontos fundamentais da fé cristã. E é isto que nós vamos aprender nesta matéria. Vamos para o conceito da palavra
eclésia, olha aí na tela, vou expandir para você. A palavra grega que foi traduzida para igreja é eclésia. É composta pela preposição ek, fora de, mais o verbo kaleo, chamar. O corpo místico de Cristo, um agrupamento dos fiéis com o propósito de adorar a Deus. Está vendo a definição, o conceito de igreja? Então vamos trabalhar um pouquinho nisto hoje. Veja, eu tenho ensinado, e eu creio que você tem já aprendido, a diferença de tradução e transliteração. Então, eclésia ou eclesia é uma palavra grega, é assim que se fala na língua grega. Então você viu aí na tela escrita com caracteres da nossa língua, da língua portuguesa. Agora, qual é o significado desta palavra? Ou seja, na etimologia da palavra, tirados para fora, separados. Então, este conceito, quando nós aprofundamos no termo, ele vem lá da Grécia Antiga. Diz a história que na Grécia Antiga, os nobres, os governantes, separavam os mais estudiosos, os mais inteligentes, separavam este grupo para desenvolver leis para favorecer a comunidade, para ajudar a comunidade. Olha que interessante. Daí a origem, o sentido desta palavra no original. Então, traduzindo agora para a igreja, Deus tem escolhido, Deus tem chamado, Deus tem separado pessoas para ensinar a sua palavra. Olha que ensinamento maravilhoso. Então você é igreja. Se você tem o seu chamado de Deus, se você reconheceu que é um pecador, se você aceitou o sacrifício de Jesus, a salvação, a morte de Jesus na cruz do Calvário, se você o aceitou como único e suficiente Salvador, e se você está andando nos ensinamentos de Jesus, você é igreja. Olha que importante. E para ser igreja, necessariamente precisa ter a orientação do Espírito Santo. Então este é o conceito de igreja individual. Mas também nós temos a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo. E ainda a igreja como pessoa física. A igreja que está em uma determinada região. Olha que interessante este conceito. A igreja que estava, por exemplo, em Tessalônica, a igreja que estava em Éfeso, na Galácia, tá vendo? Igreja física, mas também a igreja individual. Cada crente é igreja. E sobre isso nós vamos aprofundar. Na próxima aula nós vamos aprofundar na questão da igreja. Igreja do Deus vivo. Olha que matéria importante. Chega de moleza, vamos trabalhar eclesiologia, doutrina da igreja. Na aula passada nós aprendemos os tópicos que serão estudados, o significado da palavra igreja. Vem lá do grego eclesia e significa tirados para fora. Na Grécia Antiga, os nobres pegavam as pessoas mais inteligentes, mais estudiosas e formavam um grupo para produzir leis, produzir normas para abençoar o povo, para ajudar o povo no dia a dia. Olha que interessante. Então essa palavra veio para o nosso vocabulário, a palavra igreja, que significa isso, separados. Separados por quem? Por Deus, para levar o evangelho, para produzir boas obras. Lembra do fruto do Espírito, assunto que nós estudamos no módulo 3? Qualquer dúvida, procure aí no playlist. Teologia Sistemática 3, Doutrina do Espírito Santo. Lá eu falo sobre isso aí, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver o significado no uso cristão da palavra igreja. Olha aí na tela, vou expandir para você. O termo aplica-se a uma congregação onde organizados eclesiasticamente
os fiéis se reuniam para fins de comunhão entre si e com Cristo e adoração. É denominada de igreja local no sentido geográfico. As igrejas da Galácia, Gálatas 1 e 2, a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1 e 1, saudai também a igreja que está em sua casa, Romanos 16 e 5. Aplica-se também o termo a toda a reunião, a igreja mística e não local, de crentes na terra. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5 e 32. Você viu? Então, 3 tipos de igreja. Nós aprendemos com esse slide. A igreja individual, ou seja, eu sou igreja, você é igreja, todos aqueles que aceitaram, reconheceram que são pecadores e aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passa a obedecê-lo, é igreja. Você sabia? É igreja. Você é igreja. Igreja individual. Olha que coisa importante. Por isso que nós nos relacionamos diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Está vendo? Tem a igreja coletiva, a igreja corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo, que está distribuída no mundo, formada de pessoas de diversas denominações. Então, a igreja como organismo, como corpo de Cristo. Mas tem também a igreja geográfica, aquela que está em uma determinada região. Agora, é importante salientar que nem todos os que pertencem à igreja física, a igreja que está em um determinado local, pertencem à igreja corpo de Cristo. Você sabia disso? Nem todos os que frequentam uma igreja geográfica, um local, que vão ao culto, que vão participar, nem todos pertencem à igreja, ao corpo de Cristo. E é isso que nós vamos falar agora. A igreja vista por Deus. Olha aí na tela. A Bíblia afirma que somente Deus tem o poder de saber quem na igreja está listado entre os salvos. Aí cita a segunda carta aos Tessalonicenses 2:19. O Senhor conhece os que são seus. Olha, só Deus conhece aqueles que verdadeiramente pertencem à igreja. Olha que mistério, só Deus. Então, é uma comunhão entre cada crente em Deus, tá bom? Tem a igreja também como o corpo de Cristo. Olha aí na tela. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Outro texto, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Romanos 12:5. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Está vendo? Então a igreja vista por Deus, a igreja como corpo de Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Olha que interessante, que posição importante também. Olha aí na tela. Este princípio de autoridade e liderança sobre o corpo só poderia ser comprovado se realmente Cristo fosse a parte mais importante deste corpo. No caso, a cabeça. É exatamente isso o que a Bíblia afirma em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Está vendo que assunto importante? Mas a igreja também é o templo do Espírito Santo. Você sabia disso? A igreja templo do Espírito Santo? Olha aí na tela. O Espírito Santo habita na igreja, tanto coletivamente como individualmente. Aí vem o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios 3:16. Os salvos são santuários dedicados ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:21 e 22. Está vendo como é maravilhoso pertencer à igreja?
templo do Espírito Santo. Olha que importante. Então, todo crente, para ser igreja, precisa necessariamente ter o Espírito Santo. E isto acontece na conversão. Não tem nada a ver com falar em línguas, com os dons espirituais. Esse assunto já foi tratado no módulo 3. Se você perdeu, acesse aí o playlist do Teologia Sistemática 3, Doutrina do Espírito Santo, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar o fundamento da igreja. Chega de moleza, vamos trabalhar eclesiologia, doutrina da igreja, doutrina importantíssima. E nós vamos começar lendo um texto da Igreja Católica, um documento oficial. Eu vou expandir para você aí na tela, para você ver como que a igreja vê a sucessão, a liderança. Veja que interessante, olha aí na tela. Concílio Ecumênico Vaticano I. Se alguém afirmar que Pedro, por instituição do próprio Cristo ou por direito divino, não tem perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, ou não ser o Romano Pontífice o sucessor de Pedro no mesmo primado, seja anátema. Então, tá vendo como que a igreja pensa sobre Pedro e seus sucessores? Nós já aprendemos sobre isto na matéria História da Igreja, parte 1, que está no módulo 4. E tem aí o playlist com todas as aulas sobre a história da igreja, onde nós aprendemos como surgiu o papado, ok? Mas hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala, quem é a pedra, quem é o principal na igreja. Olha Efésios 2:20, você mesmo vai tirar suas conclusões. Olha Efésios 2:20, olha aí na tela. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a pedra não é Pedro, é Jesus Cristo. Ele é a principal pedra de esquina. É o que o texto está dizendo. Vamos para mais um texto, Atos, capítulo 4, versículo 11. Vamos de novo. Diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha aí de novo, o texto é uma referência a Jesus. Ele é a pedra, é o fundamento da igreja, e não Pedro. Veja o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha que interessante. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. De novo. Então, Cristo é a pedra principal e não Pedro, como quer a Igreja Católica. Veja a primeira carta que o próprio Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Tá vendo? Então, o fundamento da igreja, a pedra principal da igreja é Cristo. Por isso, a nossa fé é cristocêntrica. Cristocêntrica. Nós temos Cristo como a pedra principal, tá bom? Então, este é o fundamento da igreja. Veja, citei alguns textos bíblicos e citei o que diz a Igreja Católica. Agora, você vai tirar as suas próprias conclusões. Nós cremos assim. Nós, evangélicos, que temos como regra de fé a genuína palavra de Deus, interpretamos que a pedra, quando Jesus se refere, é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar
o estudo da eclesiologia, doutrina da igreja. A organização da igreja episcopal, presbiteriano e congregacional. Então, 3 modelos de organização da igreja. O modelo episcopal é aquele que vem da sucessão apostólica segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela coloca Pedro como o primeiro Papa e depois ela faz uma linha de sucessão até chegar no Papa Francisco. Então é assim que funciona o sistema episcopal. A Igreja Anglicana também adota esse sistema. Tem outras igrejas que também adotam esse sistema, ele é muito interessante. Mas quem defende mesmo esse sistema episcopal é a Igreja Católica Apostólica Romana. É um sistema interessante, mas quando nós estudamos os primeiros papas, como nós já aprendemos na história da igreja, se você perdeu essa matéria, quer rever a matéria, vai no playlist História da Igreja, você vai ver esse assunto. Nós não temos, hoje não existem provas históricas de que houve realmente essa sucessão a partir de Pedro, mas a igreja defende isso aí, tá bom? Com menos não tanta ênfase, a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, também trabalha dessa forma de sucessão, e existem outros movimentos também, tá bom? Método presbiteriano. Como é que funciona esse método de administração, de organização da igreja? Os presbíteros, que pode ser traduzido como superintendentes, pode ser traduzido como superintendente também a palavra presbítero. Esse grupo escolhe o líder, ou um líder. Então, na igreja presbiteriana tem a reunião do presbitério e eles vão escolher o pastor para ficar no comando da igreja, para liderar a igreja. Agora, entendendo que o pastor também é um presbítero. Então, o presbitério, que é feita a escolha do líder de uma determinada igreja, numa determinada cidade, bairro, enfim. Então esse é o sistema de organização presbiteriano. E tem o congregacional. O que é o sistema congregacional? É o sistema onde todos os membros participam da escolha da liderança, dos superintendentes, dos presbíteros, até mesmo dos pastores. Então, todo crente tem direito a um voto. Olha que interessante, é feita uma assembleia, e nessa assembleia todos têm o direito de votar na escolha do líder, certo? Então ela é bem democrática, vamos perdão, bem democrática, né? Vamos usar esse termo. Então, nós temos o sistema episcopal, presbiteriano e congregacional. Aí o aluno pode perguntar, de repente você está me vendo aí e fala, mas e aí, qual que é o certo, qual que é o correto? Não tem o certo e o correto. Os três funcionam. Tem igreja que adota o episcopal, tem igreja que adota o presbiteriano, tem igreja que adota o congregacional, tem igreja que faz um misto, uma mistura. O importante é funcionar bem, como pode também não funcionar. Então, não tem o ideal, a organização administrativa, a organização nossa aqui, das igrejas em determinada área e de alguma denominação. Então, o grupo é livre para escolher, não podemos falar, não, tem de ser o episcopal, tem de ser o presbiteriano, tem de ser o congregacional. Não. Aí nós temos liberdade. Como eu disse, o importante é funcionar, é fazer a obra, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar os ofícios ministeriais. Olha que ponto importante. Os ofícios, como eles ocorrem na igreja. Ofícios ministeriais. Olha que tema importante. Chega de moleza, vamos trabalhar?
eclesiologia, doutrina da igreja. Nós já aprendemos que a igreja, ela é escolhida por Deus. Nós aprendemos que cada crente é uma igreja. Então, se você faz parte da igreja, você foi escolhido por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós já aprendemos também sobre a igreja física, a igreja como organismo e a igreja individual. Aprendemos a organização da igreja, o sistema episcopal, presbiteriano, congregacional. E hoje nós vamos estudar os ofícios ministeriais. Olha aí que texto importante que eu vou expandir para você aí na tela. Diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Então, a igreja, ela tem dois ofícios, os ministeriais e os que servem, que são os diáconos. Vamos falar primeiro dos ministérios, daqueles que atuam na palavra de Deus. Então nós vamos encontrar na Bíblia bispo, presbítero, pastor, e a nomenclatura, o título, não importa muito, o importa é o serviço. E para desenvolver bem esse serviço de bispo, pastor, presbítero, ou ainda pode ser traduzido como superintendente, tem até aqueles que chamam de ancião, pode ser também. Então, o tratado, como desenvolver bem o ministério da palavra, como apacentar, você encontra na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3. A primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo é uma carta pastoral. Timóteo era pastor, ele conduzia o rebanho. Então ali Paulo traz as recomendações para quem tem desejo de exercer o ministério. Ali fala que tem que ser apto para ensinar, hospitaleiro, marido de uma só mulher, tudo detalhado. Ali é o candidato deve preencher aqueles itens quando tem desejo de exercer o ministério. Infelizmente, nem todos estão obedecendo esse ensinamento bíblico. Então, se você tem uma vocação ministerial, se você tem desejo de exercer uma liderança na área da palavra, do ensino, do discipulado, você precisa ler o que Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Tudo detalhado. Como eu disse, não importa a nomenclatura, se é pastor, se é pastora, se é missionária, missionário, bispo, bispa, não importa, presbítero, não importa, ancião, não importa. Todos têm o mesmo significado, ou seja, superintendente, aquele que coordena um grupo, aquele que dirige um grupo de pessoas. E para isso, como eu disse, precisa ser qualificado. Existem exigências, e estas exigências você encontra, por exemplo, em um dos lugares, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Agora, tem os diáconos, que vai cuidar da parte mais, vamos dizer assim, administrativa, da recepção na igreja, das ofertas, do atendimento às viúvas, pessoas de idade, às crianças. E isso nós encontramos um dos exemplos em Romanos 16:1. Também Paulo que escreveu. Essa carta foi Paulo que escreveu. Veja o texto aí na tela. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve. Aí vem o diácono, né? Na igreja que está em Secreia. Então veja bem, diácono pode ser traduzido como servo, aquele que serve. Eu sempre comento com meus alunos da aula presencial que o primeiro diácono foi Jesus nosso Senhor. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, veio, habitou em nosso meio, não para ser servido, mas para servir. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E veja que aqui tem uma irmã exercendo esse ministério. Está vendo? Tanto os irmãos como as irmãs
podem desenvolver esse ministério, devem exercer esse ministério. Portanto, antes de pastorear, antes de ser presbítero, ancião, missionário, qualquer coisa, o crente precisa ser servo. Nós somos chamados para servir. Tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar o estudo da eclesiologia, doutrina da igreja. Chega de moleza, vamos trabalhar? Eclesiologia, doutrina da igreja. Nós vamos aprender a autoridade da igreja. Olha que matéria importante. Eu já vou expandir aí para você o primeiro slide da aula de hoje. A autoridade espiritual. Olha aí na tela. Está na primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha só que situação. Quem ainda não teve um encontro com Cristo, quem ainda não passou pelo processo da regeneração, está preso nos laços do inimigo. Olha, pertence ao reino das trevas, porque ainda não foi liberto, não foi resgatado. Então, o mundo jaz no maligno. E só a igreja tem autoridade espiritual para livrar uma pessoa do mundo das trevas. Essa é a nossa missão. Missão espiritual, autoridade espiritual dada por Deus. Por isso que o Espírito Santo habita no crente, para que ele tenha autoridade espiritual. Vamos em frente? Olha esse texto de Apocalipse 12:9. Vou expandir para você. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo a situação? Quer ver mais um texto? Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios 4:4. Olha aí na tela. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo? Então, eu já ensinei aqui, e nós estamos estudando angelologia, que estes seres espirituais, estes seres caídos, anjos caídos, que tem como líder Satanás, o diabo, são superiores a nós. Então nós dependemos da autoridade do Espírito Santo para atuar, para cumprir o nosso ministério. Autoridade evangelística. Olha aí na tela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. Está vendo? Autoridade evangelística. Ou seja, quando você leva a palavra do evangelho, a palavra ela tem poder, e a pessoa é resgatada do reino das trevas, ela passa a pertencer ao reino de Deus. Então, essa autoridade chamada de chave de libertação é dada pelo Espírito Santo. É a autoridade evangelística da igreja. Veja Mateus 18:19. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Olha a autoridade evangelística. Que coisa maravilhosa. Que bênção que é pertencer ao reino de Deus. Então a igreja, nós como igreja temos autoridade espiritual, autoridade evangelística, autoridade disciplinar. Sabia disto? Olha aí na tela. Mateus 18, de 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, diz a igreja, e se
também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Está vendo? A autoridade da igreja, a autoridade disciplinar. Olha que coisa tremenda, mas tudo feito, tudo precisa ser feito conforme nós aprendemos nesse texto sagrado, tá bom? Então, a igreja tem autoridade espiritual, a igreja tem autoridade evangelística e a igreja tem autoridade disciplinar. Olha que coisa séria. Tudo isso nós aprendemos na matéria eclesiologia. E se você quer aprofundar no ensino desta doutrina, doutrina da igreja, se você já tem, ela está no módulo 5. Se você já é nosso aluno, porque esse material é o material didático do nosso curso. Mas se você não tem, então acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem muitas matérias sobre o assunto. Agora, se você quer ser nosso aluno, se você quer, ao concluir o curso, que tem duração de 1 ano básico, receber seu certificado, seu histórico escolar, com as 20 notas lançadas, em função de você desenvolver as atividades que já estão no módulo, então precisa fazer o pedido do curso. Olha, sem taxa de matrícula, e ainda você pode parcelar o seu investimento. Não é gastar dinheiro, não, é investir no seu ministério, na sua família, nas pessoas que o cercam, para que você possa bem desenvolver o seu trabalho de discípulo, cumprir o ID de Jesus, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje nós vamos estudar as ordenanças da igreja. Olha que matéria importante. Você sabe quais são as 2 ordenanças da igreja? Não sabe? Então nós vamos aprender hoje. Vamos ver primeiro o significado desta palavra? Vou expandir aí na tela para você o slide que trata desse assunto. Olha aí. Significando uma regra autoritária, um decreto, uma lei, um rito religioso, uma disposição ou posição, um desígnio. Há um grupo de protestantes que preferem usar o termo sacramento quando se refere à ceia e ao batismo. A questão de maior relevância não está simplesmente no uso técnico do termo, mas no que se entende por sacramento. Se ficar claro que estes sacramentos não transmitem graça divina em si mesmos, irrelevante é o uso etimológico. Contudo, a preferência entre a maioria dos protestantes é o uso do termo ordenanças. Passemos nos próximos tópicos a tratar destas 2 importantes ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, muito bem. Então, tem como o texto diz que alguns preferem o termo sacramento. Pode até usar o termo, desde que esse termo não seja interpretado como um termo que transmita a graça por si só, essas ordenanças. Se for assim, tá tudo certo. É o que disse aí o texto. Bom, nós normalmente no meio evangélico, nós preferimos o termo ordenança, como nós lemos o significado. Então nós encontramos 2 ordenanças na igreja. Tá? A primeira delas é o batismo nas águas. Então vamos ver um resuminho desta primeira ordenança. Olha aí na tela, batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. É necessário entender que o texto exposto, se não for interpretado corretamente, pode trazer sérias consequências doutrinárias à igreja. Entretanto, independente de qual seja a interpretação denominacional, esta não invalida a imperativa ordem quanto ao ato batismal.
omitir-se a esta ordem de Cristo é permanecer em estado de desobediência e, portanto, estar em falta com as determinadas exigências do cristianismo. Claro que nós não podemos, e seria uma heresia ensinar que o batismo é salvação. Até porque, quando Jesus está no Calvário, um dos ladrões se arrepende, recebe a salvação e não foi batizado e não tomou ceia. Então, ser batizado não tem nada a ver com salvação, por isso que nós chamamos de ordenança. Eu lanço mão sempre de uma analogia, os meus alunos do presencial, vou usá-la aqui também, para entender. Eu me lembro quando eu completei 18 anos, eu fui me alistar para o Exército Brasileiro e servi o Exército Brasileiro por 1 ano. Então, a partir do momento que eu passei a servir o Exército, eu passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Eu deixei de ser civil, eu passei a ser militar. Então, durante aquele 1 ano, eu passei a pertencer às normas, às regras do Exército Brasileiro. Eu estava aos cuidados do Exército Brasileiro. Embora eu ainda não fosse soldado, eu era recruta, mas já pertencia ao Exército Brasileiro. Aí no dia 25 de agosto, dia do soldado, aí teve uma cerimônia chamada jurar a bandeira. Então todos nós estávamos ali, agora eu já sabia atirar, já sabia muita instrução militar, então agora eu ia receber a condição de soldado, ia deixar de ser recruta para ser soldado. Então nós fizemos um juramento, a cerimônia pública. Foram meus familiares, meus convidados, e de todos os soldados nós éramos em 400. E ali então nós fizemos um juramento de, se necessário, daríamos a nossa própria vida para defender a nossa pátria amada Brasil. Esse foi o juramento que eu fiz. Se necessário, dar a própria vida para defender a nossa nação, nosso território. Veja que interessante. Vamos transferir isso para o batismo. Então, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando ela recebe essa revelação vem do Espírito Santo, e ela entende que é pecadora, essa pessoa aceita Cristo como único e suficiente Salvador, então ela passa a ser salva, ela é salva, ela passa a pertencer à igreja, ao corpo de Cristo. Mas veja que ela não foi batizada, mas ela já é salva, ela já pertence à igreja. Daí vem o discipulado. Então a pessoa já é salva, já pertence à igreja, ela vai ser discipulada e depois ela vai confessar publicamente, ela vai fazer um juramento público, que é o ato do batismo. O batismo ele é aberto, né? Normalmente a gente convida nossos familiares, amigos, todos para participar dessa cerimônia aberta. E ali, perante todos, então há uma confissão pública. E nós vamos jurar em seguir os ensinamentos do nosso Mestre, de Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida. Está vendo? Então nós já éramos salvos. Nós só estamos confirmando o nosso desejo. Estamos aceitando agora, depois de discipulado, que é aquilo mesmo que nós queremos. Então, uma confissão pública. Isso é o batismo. Tranquilo? Entendeu? Então, o batismo não salva ninguém. Tá? Podemos resumir, é uma confissão pública. É uma ordem que Jesus nos deu para que confessássemos publicamente que é aquilo mesmo que nós queremos todos os dias da nossa vida. Tá bom? Vamos para a ceia? Olha aí na tela. Também denominada por algumas igrejas de ceia do Senhor, os elementos da ceia são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo respectivamente, e que é levado a efeito tendo em mente a celebração da morte de Jesus. A ceia representa a nova aliança estabelecida por Cristo com a sua igreja, conforme atesta Paulo na primeira carta aos Coríntios 15, 25. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Tá vendo? Então, a
ceia do Senhor, ela é celebrada com o pão e o vinho também de maneira simbólica, é um simbolismo, como o texto diz, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. É isto que acontece nas igrejas, e nós não concordamos com a doutrina católica da transubstanciação, ou seja, que na hora que o padre ora por aqueles elementos, consagra os elementos, de fato se tornam o sangue e o corpo de Cristo. Essa doutrina é chamada transubstanciação. Nós não concordamos com ela. Nós entendemos que é apenas um simbolismo, e nós, o mais importante que os elementos simbólicos é a conscientização de cada crente, é do exame que cada crente deve fazer em si próprio, para depois tomar e beber, comer e beber, né, os elementos, tá bom? Então estas são as duas ordenanças que nós ministramos nas igrejas, que as igrejas realizam. Nós realizamos em cumprimento, obedecendo a ordem de Jesus nosso Senhor, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar. Os objetivos da igreja. Para quem já é nosso aluno, esta matéria está no módulo 5. Se você já tem o nosso material didático, é só pegar o módulo 5, você vai encontrar a matéria Eclesiologia. E quem ainda não tem, quem ainda não é o nosso aluno, no final da aula eu ensino como tornar-se aluno do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar Eclesiologia, doutrina da igreja, os objetivos da igreja. Você sabe quais são os objetivos da igreja? Vamos aprender? Vamos para o primeiro objetivo. Olha aí na tela, vou expandir para você. A instrução bíblica. As escrituras sagradas são a primazia no ensino eclesial e na vida cristã de cada membro. Seus efeitos na vida da pessoa que aceita o Evangelho e declara fé cristã em Jesus são perenes. Aí vem o texto bíblico escrito por Pedro na primeira carta, 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha como é importante este objetivo da igreja. A instrução bíblica, o ensino da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Olha mais dois textos, vou colocar para você aí na tela. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E depois Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é luz, né? Aí vem o texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a instrução bíblica é fundamental na igreja. A sua igreja ensina a palavra de Deus. Lembrando que cada crente é igreja. Nós temos 3 definições. Lembra disso? Está aí no playlist aí. A igreja individual, cada crente. Aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que passa a entender o plano da salvação, que reconhece que é pecador e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é a igreja. Agora tem a igreja como corpo, como organismo, corpo de Cristo. Então, todos aqueles que passaram por este processo da regeneração fazem parte do corpo de Cristo, que está distribuído no mundo inteiro, tá bom? E tem a igreja física, a igreja que está num determinado lugar, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros países, enfim. Agora, detalhe importante, hein? Nem todos os que pertencem a uma igreja física pertencem ao corpo de Cristo. Muita atenção, cuidado com isso aí. Bem, então, o ensino da palavra é o fundamento. Eu tenho dito para os meus alunos
que todo dia Deus, na sua infinita misericórdia, deposita na nossa poupança da vida 1440 minutos. Deus dá de presente para a gente. E eu sempre tenho dito, vamos pegar 1% desse tempo, ou seja, 14,4 minutos, vamos arredondar para 15 minutos, todo dia, 15 minutos para a leitura da palavra de Deus. Se você fizer isto, em um ano, você lê a Bíblia inteirinha. E eu garanto que a sua fé vai aumentar. Porque a fé vem pelo ouvir, pela leitura da palavra de Deus. Ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. Olha que coisa maravilhosa. Um outro objetivo da igreja, adoração. Olha aí na tela. A igreja de Cristo tem a incumbência de adorá-lo em espírito e em verdade. Aí vem o texto de João 5:24. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu estou ensinando a palavra de Deus aqui, estou adorando a Deus. Você está aprendendo aí, está adorando a Deus no trabalho, trabalhando de forma correta, honestamente, na escola, aprendendo, estudando, na vida familiar. Em todos os momentos da nossa vida, a nossa vida deve ser de adoração a Deus, porque Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, onipotente, ou seja, tem todo o poder e conhece os nossos pensamentos. Ele é onisciente. Olha que importante adorar a Deus de forma correta. Terceiro objetivo da igreja, a harmonia fraternal. Olha aí, vou expandir para você. Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vem Gálatas 6:1. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais um texto, Atos 2:42. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tá vendo? Então, o testemunho, o tratamento para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, tudo isto faz parte do objetivo da igreja, a harmonia fraternal, viver em comunhão. Você está vivendo dessa forma? Vamos para mais um objetivo, evangelização. Olha o ídolo de Jesus aí, vou expandir na tela para você. Jesus, o exemplo do maior missionário que o mundo já teve. Antes de ser crucificado, enviou os discípulos ao trabalho de evangelização. Aí vem as referências. E, após a sua ascensão, prosseguiu enfocando a necessidade de enviar o evangelho. Tem aí também os textos para você conferir. É responsabilidade da liderança eclesiástica doutrinar os membros a respeito do evangelismo. E é da competência do povo de Deus levar a efeito tão sublime tarefa. Tá vendo? Então, a missão de levar as boas novas, a mensagem do evangelho é exclusiva da igreja. Você sabia disso aí? Não é da política, não é do Estado, não é do governo, é da igreja. Deus nos separou com este objetivo, para que possamos prestar este serviço para o Senhor, de levar a sua palavra. Então aí estão os objetivos da igreja. Primeiro, o ensino da palavra de Deus, adoração, harmonia fraternal e evangelismo. Está cumprindo a missão da igreja? A sua denominação está cumprindo estas 4 missões? Está vendo? Aprendeu? Todo crente precisa cumprir
estas 4 missões, tá bom? Agora, você que quer aprofundar, mas eu queria aprofundar nesse assunto, nos textos, então, entre em contato com a gente. Acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá tem todo o nosso material, tem como você adquirir a Bíblia Apologética com os Apócrifos, o nosso curso de teologia. Olha o material didático, que bonito que é, você fazendo a matrícula. Ah, detalhe, não tem taxa de matrícula, você recebe o material faz parte do curso. Nós vamos enviar para você aí na sua casa, sem taxa de correio, já está tudo embutido. Quando você parcela o seu investimento, e o investimento pode ser parcelado em até 6 vezes. Então acesse o nosso site para conhecer melhor o nosso projeto. www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.